Essa dor tem um nome, mas Deus já escreveu o fim dessa história. Você já esteve em um lugar onde a dor fala mais alto do que qualquer oração? Onde o coração tenta acreditar, mas tudo dentro de você só quer gritar? A fé parece frágil, pequena, quase ausente. E nesse grito silencioso da alma, surge a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta. Será que Deus ainda me ouve? Essa dor tem um nome. Talvez se chame luto. Talvez tenha a voz de uma traição. Talvez venha disfarçada de abandono, ou de um diagnóstico que cortou a alma como faca. Essa dor invade o peito e silencia a razão. Ela diz, não tem saída. Ela grita, você está sozinho. E quando a dor grita alto demais, até mesmo a Bíblia na cabeceira parece só mais um objeto, e a oração, um eco que não volta. Mas mesmo aqui, nesse abismo, Deus está presente. Ele não se assusta com seu choro. Ele não rejeita sua dúvida. A dor pode tentar enterrar a sua fé, mas é nesse mesmo solo de lágrimas que Deus planta uma nova esperança. Ele não exige que você esteja forte. Ele apenas pede que você não solte a mão dele. Em Isaías 42:3 está escrito, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isso significa que Deus não despreza quem está à beira do colapso. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Quando você sente que a dor está ensurdecendo sua fé, o céu está, na verdade, muito mais perto do que parece. Deus não vai brigar com você por sentir. Ele criou suas emoções. Ele conhece os limites do seu coração. E o que o Pai procura agora não é um discurso bonito de fé. Ele procura entrega. Ele procura um coração quebrado que diga, Pai, eu não aguento, mas eu estou aqui. Porque nesse lugar, onde a fé parece calada, o Espírito intercede por você com gemidos que palavras não conseguem formar. Talvez você esteja esperando que a dor passe para voltar a crer. Mas e se for exatamente o contrário? E se for a sua fé, mesmo fraca, que vai abrir caminho para a cura? Fé não é ausência de dor. Fé é confiar mesmo quando ela grita. Agora, feche os olhos, respire fundo, diga a Deus com sinceridade, Senhor, eu não tenho forças para vencer essa dor sozinho. Eu reconheço que minha fé está cansada, minha alma está abatida. Mas eu creio, mesmo que fraco, que Tu estás aqui. Sustenta-me, fala ao meu coração, mesmo que a minha mente esteja cheia de dúvidas. Sela este momento com Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Você não está sozinho. Essa dor tem um nome, mas Deus já escreveu o fim dessa história, e o final é dele, não da dor. Eles te rotularam, talvez com palavras duras demais para esquecer, ou silêncios longos demais para suportar. Deram um nome à sua dor, rejeitado, esquecido, traído, humilhado, fraco, inadequado. E com o tempo, você começou a acreditar que esse nome era a sua identidade. A ferida virou sobrenome, o trauma virou espelho. E o que era um capítulo difícil se tornou uma sentença. Mas preste atenção, o céu não escreve com a tinta da ferida. Deus não assina diagnósticos emocionais. O que machucou você não tem autorização para definir o seu destino. A dor pode até contar como começou a sua história, mas quem determina o fim é Deus. Na Bíblia há um homem chamado Jacó. O nome dele significava enganador, um rótulo que ele carregava desde o nascimento, fruto de uma circunstância, de um histórico familiar. Mas uma noite, no meio do deserto, ele lutou com Deus. E Deus não apenas mudou sua história, mudou seu nome. Ele disse, teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Gênesis 32:28. Deus não está preso ao que aconteceu com você. Ele olha além. Onde o mundo vê fracasso, Deus vê campo fértil para a revelação. Onde outros enxergam um coração partido, o Pai vê um altar pronto para ser preenchido com glória. Você não é sua queda. Você não é sua recaída. Você não é a decepção que viveu. Você é filho. Você é filha. Você é herança. E não importa o nome da ferida, o nome sobre você é maior.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:12. Receber essa verdade é declarar guerra contra a mentira que te prende ao passado, e essa guerra se vence com fé. Talvez você precise agora, neste exato momento, se levantar por dentro. Talvez o Espírito Santo esteja sussurrando: você não vai morrer com esse nome. Esse não é o último capítulo. Agora respire fundo. Feche os olhos. Coloque a mão no peito e diga: Deus, eu entrego a Ti o nome da minha dor. Entrego o rótulo que me deram. Entrego a lembrança que ainda sangra. Eu não quero mais ser definido pelo que me feriu. Eu quero ser moldado pela Tua palavra. Que o Senhor me chame por um novo nome. Que a minha história encontre novo rumo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Você não é o nome da ferida. Você é o nome que Deus chama no secreto. Amado, escolhido, restaurado. O silêncio dói. Dói quando você ora e parece que as paredes devolvem sua oração. Dói quando você busca direção e tudo o que recebe é um vazio inquietante. Dói quando sua alma grita por socorro e o céu parece estar em modo espera. Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus não é castigo, é tratamento? E se esse silêncio, que hoje parece ausência, for na verdade um cuidado invisível? Muitos confundem o silêncio de Deus com rejeição. Mas a palavra nos mostra outra verdade. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, ele passou 40 dias em silêncio. 40 dias sem resposta, sem intervenção, sem alívio. E ali, no silêncio, foi moldado para enfrentar a cruz. Quando Lázaro morreu, Jesus não chegou correndo. Ele esperou 2 dias. Aparentemente tardio, intencionalmente em silêncio. Mas aquele atraso escondia um milagre que ninguém esperava. Essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Filho de Deus seja glorificado. João 11:4. O silêncio de Deus é como o solo cobrindo a semente. Invisível, mas fértil. É ali que raízes crescem. É ali que a fé deixa de ser barulho e se torna fundamento. Talvez hoje você esteja em um desses dias longos, em que o céu não responde, o coração está cansado e a alma não entende. Mas Deus está agindo. Em silêncio, mas está. Porque o tratamento do Pai é profundo. E às vezes, o barulho da resposta estragaria o processo da cura. Ele não está longe. Está mais perto do que você imagina. Mas às vezes o que Ele quer tratar é aquilo que só floresce no escuro. A entrega, a confiança, a dependência. O silêncio de Deus não é sinal de abandono. É sinal de que você já avançou para um lugar onde Ele não precisa mais provar nada, apenas conduzir. Agora respire. Feche os olhos, se puder, e ore comigo. Pai, mesmo quando não te ouço, escolho confiar. Mesmo quando não entendo, decido descansar. Eu sei que o teu silêncio não é ausência, é cuidado. Então, trata o que precisa ser tratado. Queima o que precisa ser queimado. Cura o que ainda está escondido. Não quero respostas rápidas. Quero a tua vontade perfeita. Em nome de Jesus, amém. Há coisas que o Pai só pode te entregar quando você aprende a confiar, mesmo no silêncio. E quando você passar por esse processo, vai perceber que o silêncio dele era a linguagem mais profunda de amor. Você já percebeu como, às vezes, tudo parece pior justo antes de algo mudar? É como se o céu escurecesse por completo antes de Deus falar algo novo. Como se a alma fosse esmagada, para então ouvir uma voz que atravessa a escuridão. A noite mais escura quase sempre vem antes da manhã mais brilhante. E não é coincidência. A Bíblia está cheia de noites assim. Foi à meia-noite que Paulo e Silas cantaram na prisão, e os alicerces se moveram. Foi na madrugada mais escura que os discípulos enfrentaram a tempestade e viram Jesus andar sobre as águas. Foi antes do dia raiar que o Salvador ressuscitou, vencendo a maior escuridão que a humanidade já conheceu. A noite mais escura é o berço da palavra mais profética. É onde os olhos não enxergam, mas o Espírito discerne. É onde o desespero tenta gritar, mas a fé
Aprende a sussurrar. Deus ainda está aqui. Talvez você esteja vivendo essa noite agora, aquela em que tudo parece estar desmoronando. As portas se fecharam, as pessoas sumiram, o coração está cansado. Você já orou, já chorou, já tentou acreditar, mas ainda está escuro, ainda está frio, ainda está solitário. Mas escute, o que parece fim, para Deus é preparação. Ele está construindo algo dentro de você. E quando a luz dele romper essa escuridão, você vai entender que o silêncio que precedeu foi o cenário exato para que a glória dele fosse vista de forma completa. A noite escura quebra o orgulho. Ela esvazia o controle. Ela remove as distrações, para que, quando a palavra profética chegar, você a ouça com o coração limpo e não apenas com os ouvidos curiosos. Talvez Deus ainda não falou porque a escuridão está ensinando. Talvez Ele esteja esperando você parar de lutar com a noite e começar a adorá-lo mesmo sem ver o sol. Agora, se você puder, ore comigo. Senhor, mesmo que tudo esteja escuro, eu confio que Tua luz virá. Mesmo sem entender, eu Te adoro. Não vou correr da noite. Vou caminhar contigo dentro dela. Porque sei que a Tua palavra virá e será mais forte do que qualquer dor. Fala comigo quando quiser. Enquanto isso, me sustenta com Tua presença. Em nome de Jesus, amém. A noite não dura para sempre, mas o que ela ensina pode sustentar uma vida inteira. E quando a palavra chegar, você não será mais o mesmo. Você já se sentiu esquecido por Deus? Como se o céu tivesse mudado de endereço? Como se todos ao seu redor estivessem avançando, menos você? Você ora, mas não vê respostas. Espera, mas nada muda. E o silêncio de Deus começa a parecer rejeição. Mas o que você não vê é que o silêncio também é uma forma de cuidado. Você não está esquecido. Você está sendo trabalhado. A demora que você sente é o tempo exato em que Deus está moldando o invisível. Lembre-se de José. Antes do palácio, houve o poço. Antes do trono, houve a prisão. Antes de ser lembrado por Faraó, ele foi esquecido por um copeiro. Mas mesmo na cela, Deus estava escrevendo uma história de redenção. Não era esquecimento, era formação. Deus não acelera processos apenas para aliviar nossas angústias. Ele permite a espera, porque conhece o ouro que quer gerar dentro de nós. E ouro não nasce do conforto, ele nasce do fogo. Pode parecer que nada está acontecendo, mas por trás do cenário invisível, há uma preparação tão precisa que, se você visse agora, cairia de joelhos em reverência. Deus está alinhando pessoas, movendo corações, quebrando resistências e preparando um futuro que você ainda não é capaz de compreender. E mais do que isso, Ele está trabalhando dentro de você. A fé precisa crescer antes que a promessa se cumpra. O coração precisa se curvar antes de receber o que espera. O orgulho precisa ser esvaziado. A ansiedade precisa ser silenciada. A maturidade precisa florescer. E tudo isso acontece em silêncio. Enquanto o mundo diz que você está parado, o céu sabe que você está em construção. E quando Deus terminar, você vai entender por que Ele demorou. Você vai agradecer por cada porta fechada, por cada lágrima, por cada madrugada de oração. Porque não foi perda de tempo, foi lapidação. Deus estava tirando o que era supérfluo para deixar só o que é eterno. Agora feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu confesso, às vezes penso que fui esquecido, mas hoje entendo que o Teu silêncio não é rejeição, é trabalho. Me ajuda a confiar na Tua mão, mesmo quando não vejo o Teu movimento. Me fortalece na espera, me amadurece na dor. E quando o tempo certo chegar, que eu esteja pronto para viver o que o Senhor preparou. Em nome de Jesus. Amém. Você não está parado. Está sendo transformado. Você não foi esquecido. Está sendo moldado. E quando tudo estiver pronto, o céu vai dizer em alta voz: agora sim, pode viver a promessa. Essa dor tem um nome, mas Deus já escreveu o fim dessa história. Você já reparou como algumas dores parecem carregar um nome próprio? Não são apenas momentos difíceis. Elas têm um rosto, um som.
uma memória, um nome. Às vezes, esse nome é rejeição. Outras vezes, traição. Pode ser abandono, luto ou até mesmo injustiça. Mas você sabia que a cruz também teve um nome? O nome da cruz foi sofrimento. Jesus não apenas morreu. Ele carregou uma dor que tem nome. Ele sangrou por cada tipo de agonia que você sente agora. Ele gemeu por cada lágrima que você tenta esconder dos outros. E por mais contraditório que pareça, a redenção nasceu da dor mais crua, mais humilhante e mais sangrenta que o mundo já testemunhou. A cruz não foi um acidente, foi um plano. Foi a estrada estreita da obediência. Jesus não fugiu da dor. Ele se submeteu a ela. Não porque ele gostasse de sofrer, mas porque ele viu o propósito por trás de cada gota de sangue. A cruz era o altar onde o amor ia gritar mais alto que o sofrimento. E foi ali, naquele madeiro, que o céu escreveu a frase que muda tudo. Está consumado. Talvez você esteja carregando uma cruz agora. Talvez a sua cruz tenha um nome que ninguém conhece. E talvez você tenha pensado que ela é o fim da sua história. Mas ouça, não é. A cruz não foi o fim para Jesus, e não será o fim para você. A dor tem nome sim, mas a redenção tem sobrenome eterno. O mesmo Deus que transformou o sofrimento em salvação, também pode transformar esse capítulo sombrio da sua vida em um testemunho que vai curar outras pessoas. Sabe o que torna a cruz ainda mais poderosa? O fato de que ela foi escolhida. Jesus não foi arrastado até ela à força. Ele decidiu ir. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu a dou voluntariamente. João 10:18. E isso muda tudo, porque quando a dor é assumida sob obediência, ela perde o poder de deformar e passa a transformar. O sofrimento não é mais uma punição, é uma semente. E sementes só produzem fruto depois de serem enterradas. Você pode estar hoje em um jardim do Getsêmani, em uma sexta-feira de cruz, em um sábado de silêncio. Mas há um domingo de glória chegando. Há um final já escrito por Deus. E esse final não termina em morte, mas em ressurreição. Vamos orar? Pai, eu não entendo tudo o que estou passando, mas hoje eu olho para a cruz e lembro que o sofrimento de Jesus também teve um nome. E esse nome abriu caminho para a minha cura. Eu entrego minha dor, entrego o nome da minha ferida e declaro: essa dor não vai me paralisar, porque o teu amor já escreveu o fim dessa história. Em nome de Jesus, amém. Ninguém gosta de ser quebrado. A alma resiste, o orgulho grita, e tudo dentro de nós quer fugir da dor. Mas há dores que não são sinais de abandono. São sinais de que o Pai está trabalhando com as próprias mãos. Você já viu um oleiro moldando o barro? Às vezes, ele precisa quebrar o vaso incompleto, esmagá-lo com firmeza, não para descartá-lo, mas para começar de novo da maneira certa. Isso também é amor. O amor de Deus não é permissivo. Ele não se limita a afagar. Ele também confronta. Ele também poda. Ele também disciplina, porque ama e porque não está comprometido com o nosso conforto, mas com a nossa transformação. Quando Deus permite que algo se quebre, não é porque desistiu de você. É porque não aceitou te deixar incompleto. Ele sabe onde estão as rachaduras invisíveis, aquelas que ninguém vê, mas que um dia comprometeriam toda a estrutura da sua fé. Quebrar dói. Ser moldado exige silêncio, paciência e renúncia. E muitas vezes, a fase mais dura do processo é aquela em que Deus nos esvazia por completo. Ele tira o que era velho, tira o que nos distraía, tira até o que parecia funcionar, porque não quer apenas consertar você, quer formar algo novo. O vaso velho até podia reter água, mas o novo vaso carrega unção. O velho você podia suportar pressão, mas o novo será usado para cumprir o propósito eterno. Talvez hoje você esteja se sentindo desfeito, sem estrutura, sem forma, sem chão. Mas é nesse chão de rendição que o Pai age com mais intensidade. É no pó que Ele revela o projeto. E é nesse lugar de aparente ruína que Ele sopra a sua vida, a sua palavra, a sua verdade.
A dor não é um fim. É um processo. E o processo do céu não visa destruir você, visa revelar Cristo em você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Mas nem sempre esse bem é visível no início. Às vezes, o bem vem embrulhado em lágrimas, perdas e noites mal dormidas. E ainda assim, é amor. Porque um pai que ama de verdade não permite que seu filho permaneça numa forma que o afaste do seu destino. Lembre-se, o vaso não questiona o oleiro. O barro não entende o processo, mas confia nas mãos que o tocam. E se você está nas mãos de Deus, você está no lugar mais seguro que existe. Mesmo que doa, mesmo que quebre, porque o final disso não é destruição, é revelação. Pai, eu não entendo por que tanta coisa está quebrando dentro de mim, mas hoje eu escolho confiar nas tuas mãos. Se for necessário quebrar, quebra. Se for necessário recomeçar, recomeça. Porque sei que o Senhor não me molda para o acaso, mas para o teu propósito. Usa essa dor como ferramenta de formação. Que o vaso que surgir de mim seja para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Tem feridas que a gente esconde até de nós mesmos. Elas não sangram por fora, mas latejam por dentro. São aquelas lembranças que a gente finge que esqueceu, mas que ainda queimam quando o silêncio chega. São as palavras que marcaram a alma, os traumas não resolvidos, os nãos que recebemos quando mais precisávamos de um sim. São feridas mascaradas por sorrisos sociais, disfarçadas com produtividade, sufocadas com rotina. Mas o céu conhece cada uma delas. E é justamente onde você mais esconde que Deus mais deseja tocar. Você pode ter aprendido a viver ignorando essa dor. Talvez até tenha se tornado forte demais, resistente demais, funcional demais. Mas Deus não te chamou para sobreviver emocionalmente. Ele te chamou para ser curado por inteiro. E para isso, Ele precisa acesso. Acesso ao lugar onde você construiu muralhas, onde você ergueu defesas. Porque Deus não cura aquilo que fingimos que não existe. Ele só cura o que deixamos ser exposto à luz da sua presença. A mulher do fluxo de sangue no Evangelho tentou tudo: médicos, terapias, alternativas, mas só foi curada quando tocou em Jesus e quando foi tocada por Ele. Ela saiu do esconderijo. Ela saiu da posição de não me veja, não me note. Ela se expôs. Ela arriscou. E quando ela se encontrou com o toque do Mestre, a vergonha se dissolveu na presença da graça. O toque de Jesus alcança onde ninguém mais pode. Deus não se escandaliza com a tua dor. Ele não se assusta com os teus segredos. Ele é o único que vê até onde você caiu e ainda assim escolhe te levantar. A ferida que você esconde talvez seja a raiz da tua ansiedade, do teu cansaço, da tua frieza espiritual. Mas Deus está dizendo hoje: me deixa tocar aí. Me deixa entrar nesse lugar da tua alma onde você não deixa ninguém entrar. Porque é aí que o milagre começa. A cura de Deus não é superficial. Ela não é um analgésico espiritual. Ela vai fundo. Ela confronta. Ela tira a sujeira debaixo do tapete. Mas ela também regenera. Ela traz leveza. Ela restitui. E mais do que isso, ela transforma o lugar da dor no lugar do testemunho. É nesse ponto escondido que Ele quer escrever uma nova história. Onde havia vergonha, Ele colocará honra. Onde havia trauma, Ele plantará paz. Onde havia repetição de dor, Ele estabelecerá um novo ciclo de graça. Porque Deus não quer apenas aliviar, Ele quer redimir. Feche os olhos e confesse para Deus: Senhor, eu reconheço que escondi feridas por medo, vergonha e autoproteção. Mas hoje, eu te convido a entrar. Toca no lugar onde dói. Toca na parte que eu evitei por tanto tempo. Eu não quero mais viver fragmentado. Cura-me por inteiro, Espírito Santo. Que o teu toque transforme minha dor em testemunho. Em nome de Jesus, amém. Você já sentiu como se a dor tivesse te imobilizado? Como se você tivesse parado no tempo? O mundo segue, as pessoas caminham, os dias mudam, mas dentro de você, algo ficou congelado naquele momento, naquela perda, naquela decepção, naquela injustiça que você nunca esperava.
A dor que hoje te paralisa tem nome, tem história, tem peso. Mas ela não será o fim. Ela ainda será um testemunho nas mãos de Deus. A cruz, por um instante, também foi paralisante. Os discípulos ficaram sem rumo. O céu pareceu calar. Tudo indicava o fim. Mas aquilo que parecia morte era, na verdade, preparação para a maior ressurreição da história. A dor que hoje parece te enterrar, amanhã será palco da tua revelação. Porque o Deus que permitiu o choro da noite também reservou a alegria do amanhecer. O problema é que, muitas vezes, a dor vem como uma interrupção. Ela rouba o movimento da alma, tira a visão, enfraquece a fé. Mas o céu nunca se atrasa, e a paralisação não é sinal de derrota. É um intervalo para um milagre. Deus está cuidando da parte invisível, curando o que só Ele vê. Você não está parado por acaso. Está sendo moldado em silêncio. José foi jogado em uma cova, vendido, esquecido em uma prisão. Ele poderia ter se definido pela dor, mas cada paralisia em sua jornada era, na verdade, uma pausa estratégica de Deus. A cova não era o fim, a prisão não era o fim, a traição dos irmãos não era o fim. Tudo isso seria um testemunho, um cenário, uma história que só o céu poderia escrever. E você também está em um capítulo que parece escuro, mas não é o último. A dor de agora ainda vai ser a resposta para alguém que vai ouvir seu testemunho e se levantar. Deus não desperdiça lágrima, não despreza grito, não ignora desespero. Ele transforma. E mais do que isso, Ele ressignifica. Ele não apenas fecha a ferida, Ele dá propósito a ela. Por isso, não se envergonhe da dor que hoje te paralisa. Ela é o solo onde Deus vai construir algo eterno. Quando você olhar para trás, vai perceber que foi naquele vale, naquela ausência de forças, naquele momento em que ninguém te entendeu, que Deus plantou as sementes do novo. A tua dor tem data de validade, mas o testemunho que ela vai gerar será eterno. Não pare aqui. Não desista agora. O céu já está escrevendo o próximo capítulo. Deus, eu estou paralisado por dentro, mas eu sei que o Senhor continua em movimento. Eu entrego a dor que ainda me prende, o trauma que ainda grita, a lembrança que ainda queima. Toca em mim com teu poder de ressignificar. Transforma essa paralisia em propósito, essa dor em testemunho. Eu não quero apenas sobreviver. Eu quero glorificar teu nome através dessa história. Em nome de Jesus, amém. Todo mundo quer a promessa. Poucos estão dispostos a suportar o processo. Porque o processo não tem aplausos, não tem palco, não tem likes, nem confirmações visíveis. O processo é solitário, é desconfortável, é demorado, mas é necessário. Porque é nele que Deus esculpe o que os olhos ainda não veem, mas o céu já determinou. Você está vivendo algo que parece uma contradição daquilo que Deus prometeu? Se sente dentro de um túnel escuro, quando o que foi profetizado era luz e vitória? Isso não é um erro, isso é processo. É o intervalo entre o que Deus falou e o que Ele vai cumprir. E nesse intervalo Ele está te preparando para que quando chegar lá você não se perca, não se corrompa, não se esqueça. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de multidões, mas teve que esperar. Teve que lidar com o tempo, com a lógica que não fazia sentido, com a esterilidade de Sara, com o peso da dúvida, com o cansaço da espera. Mas cada passo em silêncio, cada ano sem resposta, era Deus alicerçando a fé que sustentaria o milagre. Porque o processo é o berço da maturidade. A dor não é o contrário da promessa. Ela é o campo onde a promessa é cultivada. Quem vê só o hoje pode pensar que a promessa foi esquecida. Mas quem crê sabe, o hoje é só uma parte da construção. Deus não te abandonou. Ele está te forjando. Ele está ensinando você a andar por fé, não por vista. O processo também corrige, também quebra, também revela o que precisa sair do coração antes de Deus entregar o que prometeu. Às vezes, não é o tempo do céu que está atrasado. É a nossa alma que ainda não está pronta. E Deus, por amor, espera. Porque Ele prefere te ver pronto e inteiro do que te entregar algo que vá te quebrar mais ainda. José foi processado na rejeição, no silêncio, no anonimato. Mas cada fase moldou nele o caráter de alguém
que governaria com sabedoria. Davi foi ungido, mas voltou para o campo. Derrubou Golias, mas foi perseguido por Saul. Cada humilhação, cada caverna, cada fuga, tudo fazia parte do plano. O trono viria, mas o processo viria primeiro. E com você não será diferente. A dor que hoje parece injusta, amanhã vai ser entendida como ferramenta. O que hoje dói, amanhã vai ser usado como unção. O que hoje te faz chorar, amanhã vai te fazer curar outras pessoas. Não fuja do processo. Viva-o com fé, porque a promessa continua viva, mesmo quando tudo parece contrário. Repita com fé: Senhor, eu confesso, o processo está doendo. Às vezes eu penso em desistir, em correr, em pular etapas, mas hoje eu reconheço, o Senhor está me moldando. E se essa dor é parte da promessa, eu decido não resistir. Me sustenta enquanto o tempo passa, me ensina enquanto nada muda e prepara meu coração para receber, sem perder o que sou. Em nome de Jesus. Amém. Você foi ferido ali, naquele lugar, naquela situação, por aquelas palavras, por aquele silêncio, por aquela ausência. Foi ali que seu coração trincou. Foi ali que você perdeu a alegria. Foi ali que você disse: aqui termina tudo. Mas Deus olha para esse mesmo lugar e diz: aqui é onde eu começo algo novo. Porque o lugar da ferida nunca foi o ponto final para quem caminha com Deus. Ele não precisa te tirar da geografia da dor para começar a escrever uma nova história. Ele faz isso ali mesmo, onde tudo desmoronou, onde as lágrimas ainda escorrem, onde os olhos já não brilham mais. Porque Deus tem o poder de transformar túmulo em testemunho, cinzas em beleza, ruína em redenção. Lembre-se de Maria Madalena. Ela foi até o túmulo achando que encontraria morte, mas encontrou um Cristo ressuscitado. No mesmo lugar onde ela chorava, ela ouviu o nome dela sendo chamado por Jesus. Foi ali que a história dela mudou. Deus não precisou mudá-la de cenário para revelar um novo começo. Talvez hoje você esteja tentando fugir da casa onde tudo aconteceu, do relacionamento que te quebrou, da memória que insiste em voltar, do ambiente que traz lembranças dolorosas. Mas ouça isso: o lugar da tua dor pode se tornar o altar da tua cura. O mesmo chão onde você caiu será o chão onde você vai se reerguer. Não pela sua força, mas pela presença restauradora do Pai. Foi no mesmo Egito que Moisés falhou, e depois voltou cheio de autoridade para libertar um povo. Foi no mesmo lugar onde Pedro negou Jesus que ele também recebeu o chamado para pastorear as ovelhas. Deus redime cenários. Ele não te deixa preso à história da queda. Ele escreve uma nova narrativa, mesmo sobre os escombros da dor. E quando tudo em você disser: eu não quero mais lembrar desse lugar, Deus sussurra: esse lugar será o memorial da minha glória. Você não será lembrado pela dor que sofreu, mas pela transformação que viveu. As pessoas não verão mais a sua cicatriz como símbolo de fraqueza, mas como marca de alguém que sobreviveu, confiou e foi restaurado. Não despreze o lugar da ferida. Não fuja. Não tente apagar. Porque Deus é especialista em restaurar a partir do ponto exato onde tudo parecia perdido. Pai, esse lugar da minha história ainda dói, mas hoje eu entendo. O Senhor não me deixou ali para morrer. O Senhor me visitou nesse chão de dor para me levantar com novas forças. Transforma o lugar da minha maior ferida no palco da tua maior glória. Restaura o que foi quebrado. Renasce em mim a esperança. E faz do meu passado um testemunho vivo do teu poder. Em nome de Jesus, amém. Nem toda dor é punição. Nem toda lágrima é sinal de erro. Há dores que não vêm para corrigir, mas para aproximar. Existem feridas que não denunciam pecado, mas revelam propósito. O céu tem formas misteriosas de chamar seus filhos para perto, e às vezes, a dor é uma delas. Você já percebeu como, nos dias em que tudo vai bem, a oração se torna mais breve? Como o coração se acomoda, a mente se distrai e a alma se esfria. Mas basta uma angústia se aproximar, basta o chão tremer, que voltamos para o lugar secreto. Voltamos para os joelhos.
para o quebrantamento, para a dependência. A dor, por mais cruel que pareça, nos desarma. E é justamente nesse desarme que Deus fala. Ele sussurra verdades que o barulho da estabilidade muitas vezes abafa. Ele revela direções que o conforto nos impede de enxergar. E então, ali, no meio da vulnerabilidade, descobrimos algo precioso. A intimidade com Deus floresce no solo da entrega. Lembra de Jó? Ele não estava em pecado. Ele era justo, íntegro, mas mesmo assim foi atingido por dores profundas. E o que a dor gerou nele? Um novo nível de intimidade. Jó disse: "Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Essa é a diferença. Há dores que nos apresentam um Deus que não conhecíamos antes. Um Deus que nos abraça no pó, que se revela no silêncio, que nos sustenta quando todos se afastam. Talvez você esteja interpretando essa dor como rejeição. Talvez esteja pensando que Deus está te punindo. Mas e se for exatamente o contrário? E se Ele estiver te chamando para mais perto, para uma comunhão mais profunda, para uma entrega mais sincera? Porque quem ama disciplina, mas também acolhe. E no colo do Pai, a dor não é sentença, é reconexão. Há momentos em que Deus permite o deserto, não para nos matar de sede, mas para nos mostrar que Ele é a fonte. Quando todas as outras vozes se calam, a dele se torna inconfundível. Quando todas as portas se fecham, é porque a presença dele é tudo o que você precisa aprender a desejar novamente. Então, hoje, não veja essa dor como castigo. Veja como um convite, um chamado sagrado para um lugar mais íntimo, onde a fé não depende de respostas imediatas, mas da certeza de que Ele está. Onde você para de buscar explicações e passa a buscar presença. Pai, eu reconheço que essa dor tem me aproximado de Ti. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Que essa dor não seja vista como castigo, mas como um chamado. Um convite ao Teu colo, à Tua presença, à intimidade que transforma. Fala comigo no silêncio. Me molda com amor. E que eu nunca me afaste de Ti, mesmo depois que a dor passar. Em nome de Jesus. Amém. Esperar é uma das formas mais dolorosas de fé, porque, diferente da dor física ou emocional, a espera machuca de um jeito invisível. Ela não deixa hematomas, mas corrói por dentro. Faz o coração se perguntar: será que Deus esqueceu de mim? Ou será que eu estou parado enquanto todo mundo avança? E nessa inquietação silenciosa, muitos desistem. Não porque não acreditam mais em Deus, mas porque não conseguem mais esperar. Mas o tempo de Deus nunca foi um inimigo. O problema é que a ansiedade quer tudo para ontem. E a fé se constrói na confiança de que o Pai nunca se atrasa. Ele também não se antecipa. Ele age no momento certo, mesmo que esse momento nos pareça tarde demais. Você já percebeu que algumas curas só acontecem depois de um tempo de silêncio? Que certos recomeços só nascem depois que tudo dentro de nós foi esvaziado? Porque o tempo que Deus leva para responder não é tempo perdido, é tempo de preparação. Há orações que, se fossem respondidas agora, nos destruiriam, mas respondidas no tempo certo, nos elevam. A espera é um lugar de revelações. Foi no tempo de espera que José aprendeu a administrar, que Moisés aprendeu a ouvir, que Davi aprendeu a confiar, que Ana aprendeu a derramar o coração diante do Senhor. E talvez seja aí que Deus está te ensinando algo também. Talvez essa espera não seja um intervalo, mas uma construção silenciosa de um milagre que precisa de estrutura antes de ser entregue. É nesse lugar que o orgulho é desfeito, que a autossuficiência morre, que os olhos se voltam não para a bênção, mas para o abençoador. A espera revela o que os olhos não veem, que Deus não está apenas preparando a resposta, mas moldando quem vai recebê-la. Então, ao invés de murmurar, silencie. Ao invés de correr, descanse. Ao invés de comparar sua história com a dos outros, olhe para o céu e diga: Senhor, eu confio. Porque esperar com fé é mais do que resistir à dor.
É escolher crer mesmo quando o tempo parece ser seu maior adversário. E lembre-se, Deus nunca desperdiça uma espera. Toda pausa tem um propósito. E todo propósito nasce da eternidade, onde o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando o nosso parece desorganizado. Declare para Deus agora: Deus, o meu coração confessa que a espera tem sido difícil, mas hoje eu escolho descansar em Ti. Me ajuda a confiar no Teu tempo. Ensina-me a não me perder na ansiedade. Que cada segundo de silêncio seja uma construção da Tua vontade. Eu te entrego o relógio da minha alma e te peço, me sustenta até que o Teu tempo se cumpra. Em nome de Jesus, amém. Você olha ao redor e nada muda. O céu parece fechado. As portas continuam trancadas. As pessoas que prometeram te ajudar sumiram. E dentro de você nasce aquela sensação de abandono, de estagnação, de invisibilidade. Você ora, mas sente que a oração bate no teto e volta. Você jejua, mas a resposta não vem. Tudo parece parado. Mas o silêncio de Deus nunca foi sinônimo de inatividade. O aparente nada que você vê pode estar escondendo o maior mover dele na sua vida. Porque Deus trabalha no invisível. Enquanto você chora no visível, Ele constrói milagres no secreto. Lembra de uma semente? Quando ela é enterrada, parece morta, mas no escuro da terra, ela está sendo ativada. A casca está se rompendo. As raízes estão sendo formadas. O processo é oculto, mas essencial. Só depois de um tempo é que a vida brota. Assim também é com você. Talvez você esteja nesse momento subterrâneo. E tudo o que você sente é o peso da terra sobre sua cabeça. Mas isso não é fim, é preparação. Porque o que Deus faz em oculto sustenta o que Ele vai revelar em público. É no invisível que Deus realinha corações, cura feridas, desmonta orgulhos, restaura identidades. É lá que Ele nos ensina a confiar sem provas, a continuar mesmo sem garantias. E essa fé que floresce no invisível é a fé que permanece de pé quando tudo desaba ao redor. Quantas vezes você pensou que Deus te esqueceu? Quantas vezes sentiu que a vida travou? Mas se você olhar para trás, verá quantas vezes Ele te guardou de coisas que você nem imaginava. Quantas vezes o não dele foi livramento. Quantas vezes o atraso foi a proteção. Quantas vezes o silêncio foi misericórdia. A sua história não está parada. Ela está sendo escrita nos bastidores da eternidade. E cada detalhe, até os que você considera insignificantes, tem um propósito na narrativa de Deus. Ele é autor e não escreve finais trágicos para filhos que confiam. Então, mesmo sem entender, adore. Mesmo sem ver, declare: Deus está agindo por mim. Porque a fé não se alimenta de evidências, mas de convicções. E se a palavra diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam, então espere. Porque o invisível de hoje será o testemunho visível de amanhã. Deus te ouve agora. Senhor, eu não vejo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu confio. Me ajuda a permanecer firme, mesmo quando tudo ao meu redor parece parado. Me lembra que o invisível é o lugar onde o teu poder trabalha em silêncio. E mesmo que o mundo não veja, eu sei que o Senhor está escrevendo algo maior. Em nome de Jesus, amém. Você tem corrido, não com os pés, mas com a alma. Tem fugido de memórias, vozes, traumas, feridas que ainda sangram em silêncio. Você tenta se ocupar, se distrair, se convencer de que já passou. Mas no fundo, você sabe, a dor ainda mora aí dentro. Só que fugir da dor não a cura, só a esconde. E tudo o que se esconde cresce no escuro. Cresce em forma de ansiedade, insônia, impulsos, explosões que você não entende. Cresce como culpa disfarçada de autoproteção, como raiva disfarçada de eu só sou assim, como controle disfarçado de é melhor não sentir nada. Mas há um momento em que Deus nos convida a parar, a tirar os sapatos da alma, porque estamos pisando em um terreno sagrado, o lugar da verdade. E a verdade é que você não precisa mais fugir, não precisa mais esconder. Porque essa dor tem um nome, sim, mas Deus já escreveu o fim dessa história.
E a cura começa quando você para de fugir. Jesus não fugiu da dor. Ele a encarou. Ele suou sangue no Getsêmani. Ele chorou no túmulo de Lázaro. Ele gritou na cruz: "Por que me desamparaste?" A dor fez parte da jornada. E se até o Filho de Deus atravessou a dor para que outros fossem curados, por que você não confiaria o seu sofrimento a Ele? Pare de tentar ser forte o tempo todo. Pare de colocar máscaras para continuar funcionando enquanto por dentro você está desmoronando. Deus não espera perfeição, Ele espera rendição, porque só quem se rende é curado. Quando você parar de fugir, vai perceber que Deus não estava lá na frente esperando você se resolver. Ele sempre esteve ali ao seu lado, segurando sua dor junto com você, só esperando o momento em que você diria: "Eu não aguento mais sozinho." E nesse momento, Ele não vai te julgar. Ele vai te acolher, vai derramar bálsamo sobre suas feridas, vai sussurrar: "Eu sei", porque Ele realmente sabe. E vai começar um processo que talvez não seja instantâneo, mas será profundo, libertador, eterno. A dor não é seu destino. Ela é o ponto de encontro entre o seu limite e a graça de Deus. É ali que Ele te transforma de vítima em testemunha, de ferido em curado, de alguém que sofreu calado, para alguém que vai consolar outros com o consolo que recebeu do Pai. Senhor, eu cansei de correr. Hoje eu paro diante de Ti, com tudo o que ainda dói, tudo o que sangra, tudo o que ainda me faz fugir. Cura-me, Pai. Ensina-me a encarar o que eu escondi por tanto tempo. Dá-me coragem para viver esse processo com fé, com entrega, com confiança. Que o Teu amor me alcance onde ninguém mais alcança. Em nome de Jesus, amém. Dizem que o tempo cura tudo, mas quem já sentiu uma dor profunda sabe, o tempo pode até adormecer a ferida, mas não a cura. O tempo sozinho não consola, não responde, não transforma. Ele apenas passa. E há dores que permanecem, mesmo depois de muitos calendários virados. Você já tentou esquecer, tentou ocupar a mente, tentou esperar que a rotina engolisse o que machuca, e por fora talvez até pareça que tudo está bem. Mas quando você se vê sozinho, quando a casa está silenciosa, quando os barulhos lá fora cessam, a dor volta, a lembrança invade, o aperto no peito reaparece, porque não é o tempo que cura, é a presença. A presença de Deus, essa sim, transforma a dor em propósito. Ela não apaga o passado, mas redime. Ela não altera o que foi vivido, mas restaura o que foi ferido. Deus não se limita a fazer você esquecer. Ele vai além. Ele dá novo significado ao que você viveu. Lembra de José? Vendido pelos irmãos, esquecido no cárcere, traído por quem prometeu ajudá-lo. O tempo passou, mas a cura só veio no momento em que ele viu o propósito. Quando reencontrou os irmãos e disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem." Isso não é obra do tempo, é obra da presença. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer entrar nas áreas que você fechou, nas gavetas da alma onde você escreveu "não toque", nos corredores escuros da mente onde você tem evitado entrar. Ele quer te curar, mas não pela distância do tempo, pela intimidade da presença. A presença de Deus não é teórica, ela é real, viva, acessível. É no quarto escuro, com lágrimas caindo no travesseiro, que Ele se senta ao seu lado. É quando a respiração está acelerada e o peito parece que vai explodir, que Ele diz: "Estou aqui, respira. Eu sou a tua paz." É nesse lugar secreto que Ele te reconstrói. Você não precisa esperar mais 10 anos para ser curado. Não precisa depender de tempo para apagar aquilo que só o Espírito Santo pode redimir. Hoje, agora, você pode abrir espaço para a presença. E onde a presença entra, até o que era morte volta a ter vida. A tua história não está nas mãos do tempo, está nas mãos de um Deus que não se esqueceu de você. E a boa notícia é: Ele ainda está escrevendo. Ele não parou no ponto da dor. Ele está te conduzindo ao capítulo da cura. Senhor, eu confesso que tentei esperar que o tempo apagasse minhas dores, mas hoje entendo que só a tua presença pode restaurar meu coração. Entra, Pai, toca onde só o Senhor pode tocar.
Dá sentido ao que vivi. Cura com o teu amor cada espaço onde ainda sangra. E me ensina a descansar em ti, mesmo quando ainda não entendo tudo. Em nome de Jesus, amém. Você tem evitado certos lugares, certas conversas, certos nomes, porque ali existe uma memória que ainda arde, uma falha que ainda pesa, uma cicatriz que ainda dói, e no fundo, uma vergonha que você preferia esquecer. Mas o que hoje parece ser o lugar da tua humilhação, Deus está prestes a transformar no cenário da tua honra. Sim, há marcas que ainda falam, uma decisão errada, um erro exposto, uma humilhação pública, um fracasso familiar, uma separação dolorosa, uma queda que todos viram. Talvez não foi apenas o que aconteceu, foi como aconteceu. Você foi julgado, apontado, excluído. E tudo isso deixou uma camada invisível sobre você, a vergonha. Mas Deus nunca abandonou homens e mulheres feridos pela vergonha. Pelo contrário, Ele os visitou e transformou seus vales em portas de esperança. O filho pródigo voltou sujo, envergonhado, pronto para ser servo. Mas o pai o esperava com túnica nova, com anel, com festa, com honra, porque a restauração de Deus não é pela metade, é completa. A vergonha quer te calar, mas Deus quer usar tua história. A vergonha diz que você não merece recomeçar, mas a graça diz que a última palavra é dele. A vergonha quer que você esconda o que viveu, mas Deus quer usar exatamente isso como testemunho vivo de que a misericórdia dele alcança até o mais profundo abismo. Lembra de Pedro? Negou Jesus 3 vezes, chorou amargamente. Sentiu o peso da vergonha, que só quem fracassa em público conhece. Mas foi esse mesmo Pedro que, restaurado pelo amor de Cristo, se tornou o líder da igreja. O que era vergonha virou autoridade. O lugar da queda virou plataforma de propósito. E é isso que o Pai quer fazer com você. Chega de viver encurvado por um passado que Ele já perdoou. Chega de fugir da própria história. Chega de se diminuir para caber nas expectativas dos outros. O que você viveu não é o seu fim. É apenas o cenário onde Deus vai mostrar que ainda honra quem se rende. O mundo tenta enterrar quem falha, mas Deus ressuscita histórias. Ele limpa, levanta, envia, usa. Ele não apaga seu passado, Ele transforma. E onde houve vergonha, Ele coloca veste nova. Onde houve queda, Ele planta raiz. Onde houve choro, Ele semeia honra. A vergonha é uma prisão, mas a presença de Deus é a chave. Hoje, o céu te convida a sair do esconderijo, a encarar a história com os olhos da graça e a crer. O que era lugar de vergonha será palco de honra. Pai, eu trago diante de Ti tudo o que ainda me constrange. Os erros, os fracassos, os lugares onde caí. Eu entrego toda a vergonha que me persegue e todo o peso que me impede de olhar para frente. Me cobre com Tua graça, me restaura com Teu amor e faz da minha história um testemunho da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Talvez você já tenha desejado uma borracha celestial, um modo de apagar certas páginas da vida, palavras que disse e se arrependeu, decisões impensadas que deixaram marcas, pessoas que entraram e destruíram, dias em que você não queria ter saído da cama, mas saiu, e tudo mudou para pior. Se eu pudesse voltar atrás. Quantas vezes você já pensou assim? Mas Deus não trabalha com borrachas. Ele trabalha com redenção. Ele não precisa apagar o que você viveu para escrever algo novo. Ele transforma as linhas tortas em pontes. Ele usa o que parecia ser falha para revelar graça. Porque o que para você foi erro, para Ele pode ser o ponto exato onde começa a cura. Você pode ter um capítulo que preferia riscar do seu livro, uma fase que parece destoar da fé que hoje professa, um relacionamento que não devia ter começado, uma entrega que não devia ter feito, uma omissão que custou demais, um momento de descontrole, um vício secreto, uma fuga desesperada, um não que virou sim, ou um sim que te afundou. Mas o que você quer esconder, Deus quer transformar, porque o Evangelho não é para quem tem história limpa, é para quem tem páginas amassadas, rasuras, erros grifados
e coragem de entregar o manuscrito ao autor da vida. Lembra de Moisés? Um fugitivo, um assassino, um homem marcado pelo passado. Mas Deus não apagou seu deserto. Ele falou com ele lá. Não ignorou o bastão. Ele o usou. Não ignorou o medo. Ele revelou seu nome ali. Moisés achava que a parte final da sua história estava escrita, mas Deus reescreveu com fogo. Hoje, o Espírito Santo te diz: me entrega o que você esconde. Me deixa tocar onde dói. Me deixa escrever sobre o que você tentou apagar. Porque o teu livro ainda está sendo escrito. E Deus não terminou. Cada lágrima que caiu no travesseiro naquela noite, Ele recolheu. Cada silêncio depois do erro, Ele ouviu. Cada tentativa de recomeço, Ele viu. E agora Ele se aproxima não para julgar, mas para transformar, para reescrever. Você não precisa fingir que nunca errou. Precisa crer que Deus está reescrevendo com amor. E quando Ele termina, até os capítulos mais escuros brilham com graça. Até as feridas contam histórias. Até o desvio se torna testemunho. Você não é o que fez, não é o que viveu. Você é quem Deus está formando, agora. E se hoje você entregar essas páginas manchadas nas mãos do autor, ele não apenas vai continuar escrevendo, ele vai redimir tudo. Eleve seu pensamento a Deus e repita comigo: Senhor, aqui estão as páginas que eu queria apagar, as lembranças que me envergonham, os erros que me pesam. Eu não consigo reescrever sozinho, mas eu te entrego esse capítulo. Reescreve, Pai, com tua graça, com teu amor. Que minha história, mesmo com falhas, seja testemunho da tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. A verdade é que há feridas que não cicatrizam com um toque superficial. Há dores que exigem que Deus vá mais fundo, mexa na raiz, revele o que você tentou esconder de si mesmo. E nesse processo, vai doer. Um pouco mais. Talvez até pareça que está piorando, mas é só o tratamento antes da cura. Sabe aquele momento em que você pensa: eu já estava mal, agora parece que tudo está desmoronando? Não é coincidência. É o ponto onde Deus começa a limpar a ferida que você vinha apenas cobrindo. Porque Ele não é um Deus de curativos. Ele é um Deus de cirurgias profundas. Ele não mascara a dor. Ele a trata. Parece injusto, eu sei. Parece desnecessário ter que revisitar o que machuca. Mas a dor ignorada vira doença na alma. E Deus não quer que você viva com um sorriso nos lábios e uma ferida aberta no peito. Ele quer você inteiro. E isso às vezes requer que Ele toque onde ainda está sensível. Lembra de Jacó? Ele foi ferido no quadril por Deus e saiu mancando daquele encontro. Mas nunca mais foi o mesmo. O homem que antes enganava e fugia agora caminhava em submissão e identidade. A dor virou marca da mudança. A ferida virou símbolo de restauração. Assim também será com você. Essa lágrima que hoje escorre não será em vão. Essa angústia que parece não passar tem um propósito. Vai doer, sim, um pouco mais, mas vai curar. Porque o toque do Pai é firme, mas é cheio de amor. Ele quebra para moldar, fere para sarar, expõe para restaurar. Não fuja da dor que Deus está permitindo. Encare com fé. Dobre seus joelhos e diga: Senhor, eu aceito o teu processo. Mesmo que doa, mesmo que eu não entenda, eu confio. Porque a fé verdadeira não ignora o sofrimento, ela o atravessa com esperança. A tua história não termina no trauma, nem na decepção, nem na cicatriz. Deus já viu o fim, e Ele é bom. Mas antes do final glorioso, há um processo doloroso, um vale estreito, um silêncio desconfortável, uma luta interna. Mas tudo isso está levando você para mais perto do coração dele. E quando passar, você vai respirar fundo e perceber que está mais leve. Que a dor já não arde como antes. Que o que machucava agora é testemunho. E você vai entender. Foi preciso doer um pouco mais para curar de verdade. Pai, eu confesso que estou cansado de sofrer. Às vezes, penso em desistir. Mas hoje, eu escolho confiar. Se o Senhor está tocando na minha dor, é porque quer me curar. Eu te entrego meu coração, minha alma ferida,
Meu passado não resolvido faz o que só o Senhor pode fazer. Cura-me por completo, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao ponto mais importante da jornada, o momento em que você precisa decidir em quem vai confiar para escrever o desfecho da sua história. Porque essa dor, por mais forte que tenha sido, não é o ponto final. Deus já escreveu o fim, e Ele é infinitamente melhor do que tudo que você imaginou. Você pode ter sido rejeitado por pessoas, pode ter sido ferido por palavras, pode ter fracassado em planos que pareciam promissores, mas nada disso anula o que o Pai escreveu sobre você. O manuscrito dele não depende das falhas que você cometeu, nem das tragédias que você sofreu. Ele escreve com graça e não com acusação. Ele escreve com redenção e não com rascunhos de culpa. A história de José parecia terminar no poço, depois na escravidão, depois na prisão. Mas o céu já tinha decretado que o fim seria no palácio. E mesmo que ele não soubesse o tempo todo, Deus estava conduzindo cada capítulo com precisão. O mesmo acontece com você. Seu sofrimento não é o fim. É apenas o pano de fundo de um enredo onde o autor é fiel. Talvez hoje você esteja tentando entender os porquês, mas Deus está te chamando a confiar nos praquês, porque tudo isso está te preparando para algo eterno. O que você viveu não será desperdiçado. As lágrimas semeadas com dor vão florescer em testemunho. O que parecia confusão, Deus está organizando em propósito. E não, você não está sozinho. Cada palavra desse roteiro, cada capítulo dessa oração, foi para te lembrar que o céu ainda está ativo, que o Espírito Santo ainda responde, que Jesus ainda intercede, que o Pai ainda te ama e que a dor que tem nome vai ceder lugar à promessa que carrega a eternidade. Você sobreviveu até aqui não por acaso. Deus preservou sua vida porque ainda tem algo poderoso para realizar através de você. E não será pequeno, não será superficial, será profundo, restaurador e glorioso. Você não é mais a vítima do que aconteceu. Você é parte viva do que Deus ainda está fazendo. Então, erga os olhos, respire fundo e diga com fé: a minha história não termina na dor, termina na glória. Porque bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Declare com fé: Senhor, obrigado por não desistir de mim. Mesmo quando eu quis parar, o teu amor me sustentou. Eu te entrego tudo, as dores, os traumas, as perguntas sem resposta. Escreve o teu fim, Senhor, um fim que cura, que liberta, que redime. Apaga o que me aprisionava e abre um novo capítulo de paz. Em nome de Jesus, eu recebo o teu recomeço. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Deus já escreveu o fim da minha história. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa saber. A dor tem um nome, mas a cura já tem um endereço: o coração do Pai. Inscreva-se no canal Decisões Humanas em Cristo para mais orações e mensagens que vão te fortalecer na dor e te guiar nas escolhas da vida.